Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui e conceder esta entrevista no âmbito do projeto MEM News, que é dedicado ao registro da memória do consumo de notícias ao longo dos tempos. Obrigada pelo convite. Ora bem, em primeiro lugar, gostaríamos de saber um pouco mais sobre si, relativamente à idade, o nome, profissão, está bem? Para nos contextualizarmos um pouco mais. Bem, chamo-me Paula Cristina Martins Dias, tenho 53 anos, quase a fazer 54. Trabalho aqui na Fernando Pessoa desde 1998. Sou técnica superior de Relações Públicas, portanto muito ligada à comunicação, e neste momento sou responsável pelo gabinete de eventos da Fernando Pessoa. Tenho uma filha de quase 21 anos, já também universitária, portanto ando a tirar o curso de enfermagem e pronto, é basicamente sobre mim. Não é? Muito obrigada. Agora a parte um pouco também do contexto familiar em que cresceu, também um pouco sobre o seu percurso académico, ok? E contextualizar-nos agora nesta parte mais relacionada também com o curso que tirou, onde é que tirou, e etc. Ora bem, portanto, eu vivi sempre com os meus pais, eu sou filha única, vivia também, portanto, eu morava num prédio em que eu morava no terceiro andar com os meus pais e os meus avós moraram no Reixão, e isto tem depois também, se calhar com as perguntas vai ter algum interesse. Sempre fui uma criança muito ativa, nunca gostei muito de estudar. Portanto, consegui tirar um curso, muito a custo, porque a minha mãe sempre disse, tens de tirar um curso, portanto, sempre fui uma criança, uma adolescente, não é? E criança que gostava, mas era de brincar, não gostava muito de ter, assim, grandes responsabilidades, e depois fui para a universidade apenas com 21 anos, portanto, já cheguei à universidade com mais de 3 anos, porque chumbei no 9º ano, depois também tive um problema de uma doença e, portanto, não consegui fazer o 9º ano e depois repeti 3 vezes o 9º ano. Pronto. E depois lá consegui chegar ao 12º ano e depois fui para a universidade. Fui para Relações Internacionais, porque naquela altura, isto no início dos anos 90, as pessoas iam para os cursos um bocadinho porque os amigos também iam, não é? Pronto, então, na altura era as relações públicas, era as relações internacionais. Por acaso, teve muita piada porque fiz a entrada também aqui para o IXI, que também supostamente foi o IXI, o Erasmus, e eu fui para o IXI, entrei no IXI, mas depois os meus amigos todos queriam todos ir para a Lusíada, fui para a Lusíada. Passado 3 anos, já não gostava daquilo e vim para aqui, para Relações Internacionais. Portanto, acabei por acabar o curso de Relações Internacionais aqui na Universidade de Fernando Pessoa. E depois, logo a seguir, fiquei aqui a trabalhar. Pronto, surgiu um convite e fiquei a trabalhar, na altura, como secretária de um professor, que era o professor Fernandes da Fonseca, e depois, em 2000, decidiram criar o Gabinete de Comunicação. E como eu, na altura, vim para aqui para organizar um evento que se chamava Literatura, Cinema e Outras Artes, em que o professor Fernandes da Fonseca era o responsável, gostaram imenso do meu trabalho e convidaram-me para integrar o Gabinete de Comunicação, e, portanto, Comunicação e Imagem, e, portanto, fiquei, a partir daí, sempre responsável pela parte dos eventos. Pronto. Depois, entretanto, em 2001, tirei uma especialização em Marketing, e agora, mais recentemente, decidi apostar também em tirar um mestrado, e tirei um mestrado na Faculdade de Economia, na área também do marketing, que é a gestão de serviços. E, portanto, sempre trabalhei muito desta área, fugi um bocadinho às relações internacionais, embora na minha altura as relações internacionais tivessem também muita parte da comunicação, portanto também tinham as relações públicas internacionais, as relações públicas institucionais, tinham gramática da comunicação, tinha muita coisa a ver com... As que eram transversais. Eram muito transversais, era um curso completamente diferente do que é agora a Ciência Política e Relações Internacionais. Certo. Portanto, tinha também muita parte da vertente da comunicação. E eu realmente sou uma pessoa muito comunicativa e, portanto, acho que realmente estava bem no papel. E pronto, e aqui estou. Eu gosto muito disto e continuo a trabalhar aqui desde 1998. Portanto, há muitos anos. E aqui continua. E aqui continuo. Exatamente.
Agora, relativamente ao ambiente familiar e já na sua relação com o consumo de notícias, não é? Diria que a sua família se interessava por acompanhar as notícias. Qual era o ambiente familiar, tendo em consideração esta questão do consumo de notícias? Quais eram os meios preferenciais e de que forma é que o consumo de notícias fazia parte do seu ambiente familiar? Ora bem, eu sempre fui habituada a... Ora bem, os meus avós eram pessoas já letradas na altura, porque a minha avó era diretora de uma escola secundária e o meu avô também. A minha avó da Clara de Rezende e o meu avô Oliveira Martins, penso eu. Portanto, eram pessoas já na altura, pessoas assim cultas e, portanto, muito viradas para a informação. A minha mãe e o meu pai, e bem, portanto, também era, principalmente a minha mãe sempre foi uma pessoa gostava muito de ler, mais de ler até do que ver televisão. Portanto, sempre fui um bocadinho também incutida nisso, embora, vou ser muito sincera, embora eu gosto mais da parte de televisão do que a parte de leitura, pronto. Mas os meus pais sempre leram, os meus avós também, e muito interessante, desde que tenho memórias, é lerem sempre 1º de janeiro. O meu avô ia sempre buscar à tabacaria, lá perto de casa, ia buscar sempre o 1º de janeiro. O Jornal do Povo. Era engraçado porque era o Jornal de Notícias, porque o Jornal de Notícias para eles era um jornal um bocadinho mais... portanto, mais de informação do povo, enquanto que o 1º de janeiro era um bocadinho mais elitista. Portanto, era um jornal ali um bocadinho... A informação para eles era mais verídica, portanto, é uma informação que eles gostavam mesmo de ler. Portanto, tenho essa noção do 1º de janeiro como um jornal de referência lá em casa. A televisão, mais tarde, é engraçado, nós tivemos televisão... Eu lembro-me de ter a televisão, penso eu, só a partir de 1980. É engraçado. É engraçado, porque nunca fomos pessoas de ter muita televisão, mas depois, quando veio a televisão, eu era louca por televisão, sempre gostei mais de televisão. Televisão e também rádio. Mas a televisão, lembro-me de uma televisão que os meus pais compraram, que era uma televisão portátil, da Sony. Uma televisão vermelha, uma coisa deste, não digo deste tamanho, mas um bocadinho maior. Era uma televisão que aquilo, a preto e branco, não é? E era qualquer coisa de espetacular. Depois, posteriormente, passado 2 anos, sei lá, eu lembro-me ainda de ter uma televisão que ainda... Estou-me agora a lembrar, em 1980, que foi quando houve um acontecimento, toda a gente sabe no país, que foi a morte de Francisco Sá Carneiro, eu ainda vi esse momento nessa televisão portátil. Portanto, tenho essa memória de que a televisão, muito bem tivemos, mas não era uma coisa que... Porque era sempre mais notícias através dos jornais, pronto. E depois, só penso eu que em 1980 tínhamos essa televisão pequenina e depois, mais tarde, é que tivemos uma televisão maior, daquelas televisões também preto e branco, na altura era toda preto e branco, um bocadinho maior, mas nunca fomos ter muitas televisões em casa. Portanto, e depois, como fazíamos... os meus avós, por exemplo, já tinham uma televisão um bocadinho maior, nós descíamos muitas vezes do 3º andar, porque morávamos no 3º andar, descíamos, e íamos a fazer as refeições à casa dos meus avós e, portanto, se calhar, nessa altura, tinha a noção de que víamos um bocadinho mais também de televisão, mas em minha casa, mesmo dos meus pais, só mesmo posteriormente é que tivemos uma televisão. Impacto. Agora, leitura, sim. Leitura, a minha mãe principalmente a minha mãe é uma pessoa muito... O meu pai, na altura, nem tanto, porque o meu pai era uma pessoa que já, na altura, tinha uma doença muito hereditária, muito complicada e, portanto, ele já não conseguia ter muito acesso à leitura, porque era uma doença de foro hereditário, portanto, em que era uma atrofia cerebral e, portanto, com 30 e poucos anos, já lhe custava, já não tinha aquela capacidade, mas a minha mãe sim, a minha mãe ainda agora, mas sempre foi uma pessoa que leu muito. É tudo praticamente em termos de leitura. Leitura em papel. Sim, papel, sim. Tem leitura em papel. Pronto, falou da rádio também. Lembra-se de ouvir as notícias através da rádio? Lembro-me sempre que a minha mãe adorava também, que era a Rádio Renascença. Sempre a Rádio Renascença era a rádio de eleição lá em casa. Lembro-me da altura do António Sala e da
agora Olga Cardoso, amiga Olga. A amiga Olga, exatamente. Lembro-me de estar sempre o rádio ligado em casa da minha mãe, sempre. E era sempre a Rádio Renascença. Depois, bem mais tarde, eu depois comecei a ter as outras rádios de preferência, mas eram rádios mais de música, em que eu podia ouvir música, eu adorava música. Não era para consumo. Não era bem para consumo, era mais para ouvir a música, pronto. Mas, sim, também só ouvia muito rádio lá em casa. E lembra-se do momento em que começou a interessar-se pessoalmente pelo consumo de notícias? Ou seja, eu acho as escolhas eram sim. suas e começou a interessar-se? A partir mais dos 18, 19 anos, sim. Sim. Lembro perfeitamente das notícias, lá está, por exemplo, lembro-me, em 1982, lembro de estar em frente à televisão. Lembro, há um bocado já tinha referido, em 1980, quando foi o acidente do Francisco Sá Carneiro, não é, que lhe tirou a vida. Lembro de ver isso na televisão. Depois, posteriormente, lembro-me, e até tenho uma fotografia lá em casa, da vinda do Papa, em 1982. Lembro perfeitamente de estar a ser transmitido na zona da Câmara do Porto a vinda do Papa João Paulo II. Lembro perfeitamente disso, visualmente, de ser uma notícia que estava a dar em direto, não é? Eu lembro perfeitamente disso, em 82. Depois, há ali um gap de informação que eu tenha, pronto, que me lembre, e depois, posteriormente, em 1990, que para mim foi uma coisa que teve muito impacto, foi a Guerra do Golfo, que foi em 1990, penso eu, exatamente, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e aí sim, foi uma coisa que eu já tinha 18, portanto 19 anos, exatamente, e portanto foi uma coisa que para mim me tocou imenso, tocou imenso, e portanto aí, e na altura era o José Rodrigues dos Santos, que também foi a primeira notícia dele, não é, que o lançou ao fim e ao cabo, e foi uma coisa mesmo que a partir daí eu já comecei a gostar mais de notícias, da parte internacional também, sim. E esse impacto foi realmente, 1990, foi assim um bocadinho mais complicado, foi. E depois, posteriormente, passado 2 anos, foi a guerra nos Balcãs, portanto, da Bósnia, que também, para mim, também foi uma coisa que me tocou imenso, porque realmente tudo que seja notícias de guerra internacional, para mim é uma coisa que fica. A guerra, ainda agora, mas a guerra é uma coisa que fica porque, na verdade, consegue-se transmitir coisas que uma pessoa pensa que não é possível existir e que a raça humana não consegue fazer. E nós vimos muitas coisas nessa altura, principalmente, nem digo tanto de 1990, mas a Guerra dos Balcãs foi uma coisa muito, muito horrível, porque se viu mesmo na televisão aquilo que se fazia e pronto, portanto, na altura ainda era nova, portanto, aquilo para mim chocou-me bastante. E depois, lá está, interessei-me muito por esta parte mais internacional. Sim, de facto, foi daquelas coisas que me ficaram na memória. Sim. Em termos assim de consumo habitual, a partir do momento em que começa a fazer as escolhas, entre a sua juventude, as escolhas é sempre através do noticiários televisivos, continuam a ser preferenciais? Sim. Ou consome de outras formas? Não, eu, na verdade, a única coisa que eu, portanto, sempre fui mais virada para a televisão, não para a leitura, embora, já não me lembro em que ano, mas sei quando começou a aparecer a Visão. A minha mãe comprava a Visão sempre, todos os dias, e também comprava, muito engraçado, que era o Reader Digest. E o Reader Digest também era uma revista, não era? Já não me lembro se aquilo era o caráter mensal, em que também tinham notícias periódicas e, portanto, também eu achava piada, porque pronto, a minha mãe recebia e eu também lia, mas na altura a Visão era uma coisa fora do comum, não era? Portanto, foi aquela revista mais em que se sabia de tudo, um pouco, não é? Desde a parte internacional à parte nacional, coisas mais não tão políticas, mas de forma mais, não digo, como é que é de explicar o termo, banais, mas pronto, mas tinha tudo um pouco. E também era uma revista que eu gostava imenso, mas muito mais adepta da televisão. Sem dúvida alguma, sim. Sempre os noticiários, pronto, e considera que é um meio que lhe oferece algo mais? É sim, na altura sim, se me perguntar hoje em dia,
já ponho se calhar as minhas dúvidas, mas na altura eu sempre gostei muito mais da televisão, porque realmente aquilo é uma coisa mais direta, ou seja, sabia-se logo na hora, não é? Na hora sabia-se exatamente o que é que estava a acontecer e, portanto, assimilava muito mais a informação do que nos próprios jornais, que já não era uma coisa que tinha em casa, mas claro. Enquanto os meus pais sim viam, e os meus avós também, os jornais, eu sempre fui muito mais de televisão. O audiovisual, não é? O audiovisual, ver, não é? Sim, pronto, sim. Sempre, para mim sempre foi muito melhor. Aliás, ver como é que eles se comportam, os jornalistas, os entrevistados, acho que sempre foi muito mais interessante para mim a parte do audiovisual, sem dúvida alguma. Sim. Relativamente à alteração dos hábitos com a introdução da internet, alteraram em termos de consumo de notícias? Sim. Sente que, efetivamente, os comportamentos relativamente a esta questão do consumo das notícias alterou? Eu acho que sim, completamente. Portanto, a internet, ao fim e ao cabo, apareceu 98, 99, mas há uns 10 anos para cá tem sido o consumo completamente diferente. Eu continuo na mesma a ver sagradamente, todos os dias às 8 da noite eu vejo o telejornal. Certo. Se me perguntarem, pronto, se eu gosto, não adoro, porque eu acho que hoje em dia os telejornais já não conseguem, não é ser criativos, mas é sempre a mesma coisa, é sempre, portanto, os mesmos... Já não gosto tanto de ver como via, mas pelo menos a informação está lá e é mais rápida, não é? Aliás, eu sou capaz de... Os telejornais antigamente tinham meia hora e agora têm quase 1h30. E às vezes uma pessoa está a ver a televisão, está a ver um telejornal e acaba ao fim e ao cabo por se cansar e depois passa para... Só vê as notícias principais e de resto já chega. Mas é assim, com a internet, é evidente que nós da manhã, por exemplo, eu com a internet, principalmente há 10 anos para cá, vejo vou aos próprios jornais, não é? E vejo a notícia na hora. Claro que depois nós temos que tentar perceber se essa notícia às vezes é verdadeira ou não, porque depois hoje em dia cada vez há mais notícias falsas, informação, contra-informação, e isso tudo parecendo que não, torna-se mais complicado. Agora, continuo a gostar de ver televisão e as notícias serem vistas pela televisão, mas é pela internet realmente que nós conseguimos mais depressa ter acesso à informação. Claro. Sem dúvida alguma. E de uma forma prática, não é? Sim, de uma forma prática. Mas continuo a dizer que há muita repetição, muita informação. Aliás, a televisão, portanto, o canal que eu até vejo mais é SIC, embora também já esteja a ficar assim um bocadinho, pronto, saturada. Gosto muito da RTP3. Pronto, a RTP3 é mais aquele género de canal de televisão que é mais, penso eu, mais ponderado e tem a parte também mais cultural, não é? Pronto. A SIC tem bons jornalistas, eu acho que tem bons jornalistas, embora também chega a uma certa altura que também começa a ser muito um bocado para massas. Antigamente não era, agora é muito para massas, que era aquilo que eu achava da TVI. Portanto, é assim, vejo na mesma SIC, mas também vejo muitas vezes a RTP1 ou a RTP3. A RTP3 mais de informação um bocadinho mais focada para o tipo de coisas, mais cultural e tal, sim, isso... mas é pela internet, sem dúvida alguma. Alguma estação de rádio que houve? Estação de rádio. A TSF, sim. Ou só TSF, RFM algumas vezes, de resto praticamente nenhuma, não. Em termos de notícias, sim, é a TSF. Ainda ontem, com o problema que houve, foi a TSF que eu ouvi. Ontem a rádio foi particularmente importante. Acho que mesmo a TSF, acho que é uma rádio mesmo, para mim é espetacular em termos de rádio, é muito boa. E pronto, mas basicamente é isso que são esses canais que eu vejo, mas é pela internet, não há dúvida. Internet é tudo, hoje em dia. Nós temos aqui uma componente que tem a ver um pouco com as notícias do 25 de Abril, mas penso que em questão de idade era muito pequena. Não faz a mínima ideia, provavelmente. Não me lembro de todo desse momento. Eu também não tenho memórias disso. De todo. Exato. É o que eu digo, a única memória que eu tenho
é exatamente de 1980 com a morte de Sá É a partir Carneiro. dessa altura, não Isto é? porque a minha mãe era uma devota, a minha mãe tinha em casa uma fotografia de Sá Carneiro, portanto, aquilo quando aconteceu foi uma coisa muito horrível. Ela chorou, lembro-me perfeitamente dela chorar, e eu própria, pronto, tinha idealizava aquele Sá Carneiro como o homem que vinha a mudar o mundo, exatamente. E pronto, e foi um bocado isso, mas é a única memória que eu tenho, um bocadinho pós, portanto, na democracia, foi isso, de resto não. Não através tenho. das notícias, também calculei que naturalmente não é uma altura, pronto, ainda era muito pequena. Tinha 3 anos, claro. portanto, é E da impossível. adesão de Portugal à CE, tem alguma memória disso? É engraçado, não, lembro-me, há pouco, lembro que estava associada ao Mário Soares, lembro perfeitamente, e logo a seguir lembro perfeitamente, foi naquelas primeiras, as primeiras eleições, penso eu, com o Soares Carneiro, e com, não é? E com exato. Lá está, o Mário Soares, não é? Penso eu, Exato. em que realmente falava-se muito, e foi quando logo a seguir depois entramos na CEE, não é? Pronto. Mas também não há coisas que realmente, pronto, ainda somos muito novos e não marcaram tanto. Lá está, marcaram umas coisas mais negativas. Sim, as guerras que já falou, que eu ia também perguntar, mas que já exatamente, do que isso. Pronto, sei que depois foi uma altura, pronto, a partir daí foi uma altura que começou o país a ficar muito mais desenvolvido, em que houve mais oportunidades económicas para todos, não é? Pronto, mas também não tenho bem aquela noção da entrada mesmo, certo, a sério. Não como notícia, não é? Lembro-me depois, a partir daí, claro. não é? Quando depois, mas foi posteriormente, em que depois começamos a ter muito mais acesso à Europa, não é? Pronto, mas de resto, não. E depois quando fui para a universidade, não é? Tive que estudar isso. Claro, mas aí já de outra forma, já não é? noutra forma, exatamente. Claro. Pronto, mas foi um bocado relativamente a estas notícias que impactaram a vida e a percepção, já percebi que são realmente as relacionadas com as guerras, não é? Com a parte componente humana exatamente. Que é uma das coisas que me choca imenso, pronto, e na verdade em termos de noticiários e aqueles jornalistas de guerra, não é? Jornalistas mesmo, que fazem um trabalho inexcedível nisso e, portanto, transmitem, às vezes é um bocadinho, penso às vezes que será necessário também, em termos jornalísticos, ou para nós também vermos o que é que se passa? Será que isso é mesmo necessário? Mas ao mesmo tempo pensamos, se calhar é mesmo necessário ver, que é para termos uma noção do que é que o mundo passa, mas às vezes tão gratuitamente também custa muito. Claro. E, por exemplo, lá é o que eu digo, aquela situação que foi da guerra da Bósnia, foi horrível. Para mim foi uma coisa mesmo ver, não é? Ver algumas coisas que exatamente, fuzilamentos, foi muito mal. O que agora na Ucrânia já não se viu tanto, quer dizer, soube-se, mas não se viu tanto, não é? Claro. Pronto, mas naquela altura da Bósnia foi uma coisa inacreditável. E também, posso-me lembrar também agora um bocadinho do Tiananmen, que também penso que foi em 1990 ou 89, não foi? Sim, 89, 90. 89, 90, que também se assistiu ali um bocadinho, lembrei-me agora, a guerra, a Timor. Sim. Timor, que também foi para em 1990, foi tudo naquela altura em que eu tinha os meus 18, 17, 18, 19 anos, que foi assim uma... Também é uma idade, não é? Em que nós assimilamos muito mais as coisas e pensamos mesmo, não é? Que é quando estamos a formar a nossa identidade, não é? Claro. E a nossa personalidade, de como é que realmente isto e a percebermos do mundo, não é? Exatamente. Força. Agora, já percebemos que houve alterações, não é, no consumo, não é, das notícias. Mesmo assim, pronto, também se percebe que considera que, naturalmente, as notícias continuam a ser importantes, mas aqui a questão das notícias nas redes sociais, que também acompanha, costuma ler as notícias que são partilhadas por amigos. Costuma preocupar-se com a questão da veracidade, já percebi também, não é? Sim, das notícias. Como é que encara, pronto, esta partilha, ou vê a notícia partilhada por qualquer pessoa, ou só de algumas pessoas que considera que vão partilhar alguma coisa que efetivamente... Às vezes há muita partilha de muita informação nas redes, por exemplo, dá-se o caso de ontem, não é? Pois.
com o apagão que apareceu nas redes sociais, que tinha sido um atentado, de cariz informático, e afinal não era. Mas quando se começa a ver nas redes muitas coisas, muitas partilhas, eu normalmente ponho sempre isso acho sempre que isso é fake news, sempre. Ok. Portanto, qualquer um pode colocar e partilhar nas redes sociais. Portanto, onde é que eu vou normalmente ver? Realmente vejo se é de um jornal, de um órgão de comunicação social. Porque, na verdade, acho que é o órgão de comunicação social que deve ter realmente a informação mais credível, não é? Portanto, se me mandarem uma coisa de alguém, se não for de um órgão de comunicação social, normalmente não parte do pressuposto que seja verdade. Tem sempre que ser num órgão de comunicação social, senão não faz sentido. Aliás, quando veio ontem pela partilha das redes, daquela coisa que até disseram que a Ursula von der Leyen vinha dizer pronto, eu digo logo, isto aqui cheira-me que não é, e realmente logo a seguir veio uma informação a desmentir tudo aquilo. Claro. Portanto, não. Pelas redes, principalmente o WhatsApp, não confio em nada. Não confia. Okay. De todo, portanto é mesmo só quando se vai aos órgãos de comunicação social. Mas mesmo nos órgãos de comunicação social, relativamente à tipologia de notícias, sente diferenças entre o passado e o presente? O que é que era notícia e o que é notícia agora? Eu acho que agora tudo é notícia. Agora qualquer coisinha é notícia. E antigamente se calhar havia mais veracidade nas coisas. Agora não, agora qualquer coisa é notícia. Nem que seja aquele senhor casou-se com aquela ou qualquer coisa assim. Que não, hoje em dia tudo serve para notícia. E sinceramente acho que antigamente não. Antigamente também, claro, porque a informação era muito menor, não era? Chegava com muito menos rapidez. Agora é tanta coisa que qualquer coisa serve para ser notícia. Mas, na verdade, para mim são notícias é mesmo muita a parte de caráter internacional e nacional. Ou seja, que tem a ver com o país em si, que é necessário, ok? Não é a vida de alguém, não. É mesmo que há uma notícia que realmente faça bem, ou que não é? Do país ou a nível internacional. De resto, acho que, na verdade, hoje em dia há muita notícia que sai sem interesse nenhum. Portanto, e comparativamente com antigamente, acho que as notícias são completamente diferentes. Se é bom ou não sei. Acho que hoje é um exagero. E depois acho que há uma das coisas que hoje em dia vejo é que há muitos artigos de opinião, tudo opina. Muitos comentadores, muita gente a ter opinião, portanto, as opiniões são sempre diferentes umas das outras. Eu às vezes estou a olhar ou estou a ler uma e este diz uma coisa e o outro já está a dizer outra, portanto, há muita opinião de muita gente. Mesmo agora, relativamente às guerras, se repararmos em todos os órgãos de comunicação social, há comentadores. Certo. Há comentadores que olho para eles e penso assim, mas que raio, quem são estas pessoas? Pronto, comentadores, passam de umas televisões para as outras, portanto faz um bocado de confusão, é muita informação, muitos comentários, acho que muita gente comenta muitas vezes. Pronto, é uma opinião que se tem, não é? Mas acaba, para o fim e ao cabo, ser muita... excessivo, É muito. A meu ver, é muito. Claro. Aliás, eu quando estou a olhar para a televisão e estou a ver um comentador, eu penso assim, mas este comentador estava afinal na SIC, agora passou para a TVI, agora está na CNN, depois vai-se para já está outro comentador, imensos comentadores, depois comentam tudo, e depois é engraçado é ver muitas diferenças entre eles, não é? Pois. E portanto eu penso assim, carambas... chega-se a uma certa altura, não se sabe quem é que tem razão e quem é que sabe e quem é que não sabe. É um bocado isso. Portanto, antigamente não. Antigamente era tudo muito mais calmo. Portanto, aquilo era o que era mesmo. Pois. E hoje em dia é muita informação. Toda a gente dá informações, toda a gente dá opiniões de tudo e mais alguma coisa. Sendo mãe de uma filha de 21 anos, esta questão é... mesmo relevante ser feita assim. Como é que vê os jovens interagirem com as notícias hoje? Vê diferenças, até não só na forma como interagem, como que notícias lhes interessam. Têm em casa, não é? Uma pessoa... Sim, pronto, no caso jovem, da minha filha, da Leonor, ela, por acaso, quando está connosco, vê televisão, ela está comigo, outras vezes está com o pai, mas acho que é basicamente igual. Ela também gosta de ver notícias, mas já não se interessa tanto. Eu acho que os meus hoje em dia, infelizmente, porque lá está,
estão sempre muito com as redes sociais e, portanto, também é um bocado aquela coisa de que há uma informação, partilham entre todos e, portanto, não tentam ver se realmente a notícia, ou tentam perceber se a notícia é verídica ou não. No caso da Leonor, pronto, a Leonor, como já tem esta idade, já votou, já consegue, se calhar, ter uma noção, um bocadinho rebelde, acha que também sabe tudo, acha que os outros não sabem nada, acha que a informação, que só a opinião dela é que é importante, portanto, ela olha às vezes para os comentadores e diz: estes não sabem nada, quase como eu é que sei. Portanto, eu acho que eles, hoje em dia, para aquilo que me dá a ideia, eles são completamente desapegados da... Também é a área que ela está, que é um bocadinho diferente, ok? Claro. Pronto, porque ela é uma área da saúde, pronto, gosta de ouvir as coisas sobre a saúde, gosta, da área dela, mas, por exemplo, política, mais ou menos, portanto, às vezes há umas incoerências que às vezes até lhe chama a atenção, ali, não, mas tu, se calhar não podes pensar só porque tu estás a ver do teu ponto de vista, tens de pensar do ponto de vista generalizado, não é? Mas pronto, mas hoje em dia os miúdos acham que sabem tudo, portanto ela às vezes estamos ao jantar e está a dar qualquer coisa e ela opina e a opinião dela é que tem que ser a opinião que está sagrada e os outros não sabem nada, porque ela é que sabe. Portanto, eu acho que hoje em dia os jovens têm um bocado essa... Se é o facto de terem palco nos comentários? Também, mas eu acho que eles hoje em dia não têm aquela coisa como nós tínhamos, não me parece. A informação circula com muita e é tudo sempre nas redes. Pois. Muito nas redes, pronto. Ela realmente vê ao jantar, mas pouco também. Também não é uma rapariga, lê, mas não lê notícias, lê livros, mas notícias, porque eu acho que eles hoje em dia, como têm tanta informação, e também há muita coisa realmente má, que eu acho que eles também se querem, ao fim e ao cabo, não estar associados a isso, porque, na verdade, pelo menos esta geração da minha filha, não é? Com 21 anos, nestes 4, 5 anos, muita coisa aconteceu. Verdade. Desde o Covid, desde as guerras, portanto, tudo para eles é uma coisa que lhes toca, portanto, não querem saber. Portanto, não está a acontecer neste momento aqui, ainda bem, portanto, eu também não quero saber. Sim, mas sim, claro. tenho a noção que para eles isto é um bocadinho complicado e, portanto, eu acho que eles preferem viver uma vida um bocadinho mais de está tudo bem, não é? E é um bocado assim, isto é a percepção que eu tenho. Claro, relativamente a estas gerações. Esta geração, é a geração Z. Sim. Relativamente ao jornalismo e aos jornalistas portugueses, confia nas notícias de uma forma geral elaboradas pelos profissionais, aqui neste caso especificamente? Sim. Pelos profissionais. Eu continuo a dizer que... Pronto. Aumentou ou diminuiu a confiança ao longo dos tempos? É sim, ora bem, temos bons jornalistas, mas também temos maus jornalistas. E pronto, temos alguns jornalistas mais novos que se destacam, mas há outros que eu acho que há outros que não vou aqui mencionar, mas que às vezes falta-lhes ali um bocadinho mais de humildade que os outros da nossa geração tinham, não é? E, portanto, aí nota-se um bocadinho a diferença. Notas às vezes quando estão a fazer alguma entrevista, a postura às vezes que eles têm, mediante o entrevistado, às vezes é um bocadinho de falta de humildade que nunca se colocaria há não sei quantos anos atrás com um jornalista mais novo. Não é? E agora não, eles agora parece que também conduzem e acho que sabem, os mais novos então, acho que sabem tudo. Portanto, é assim, pronto, eu confio, como é óbvio, confio nas televisões nacionais, em quase todas as, não vejo a CMTV, é um facto, pronto, mas confio praticamente em todos os canais de televisão e, portanto, penso que quem está lá está a dar a informação correta, certo? Pronto, portanto, para mim, sim, mas eu continuo a dizer que preferia há uns anos atrás, o jornalismo há uns anos atrás. Acho que agora há muitos jornalistas, acho que realmente há muitos jornalistas e portanto, já não vejo com aquele impacto como via antigamente. Há mais fontes de informação também, há muito mais fontes de informação, claro, como é óbvio, não é? E pronto, mas não, eu preferia muito mais o jornalismo há 20 anos atrás, sem dúvida alguma. Há bocadinho mencionou o Covid.
que importância teve a informação Ora bem, nós nessa altura? Foi também um momento, Sim, não é? Temos vivido na momentos altura muito... o Covid, tínhamos a não é? informação, lá está, das televisões, e depois também tínhamos a informação das redes sociais, porque também era uma altura das redes sociais, mas claro que Covid, lá está, mas depois o que é que acontecia? As televisões também só davam a parte má, também estavam sempre, quer dizer, a informação que dava era sempre a parte má, que eu acho que é o grande problema, que na verdade as pessoas gostam muito de consumir o que é mau, porque como é que é de explicar? As pessoas vivem realmente não é a tristeza, é o problema das pessoas e, portanto, como vivem o problema das pessoas, morreram não sei quantos, meu Deus, morreram não mais não sei quantos, morreram 500, 1000, aquilo era uma coisa que todos os dias dava isso. Na altura já havia o streaming, portanto, no meu caso, eu muitas vezes passava a ver séries em vez de estar a ver notícias do Covid, mas que realmente na altura era a gente ligava à televisão e só se sabia, não era? Que morriam não sei quantas pessoas em Portugal, não sei quantas pessoas em Itália. Na Itália foi terrível, não é? Aquilo era todos os dias, anunciavam mortes de pessoas. Portanto, aquilo acaba sempre, ao fim e ao cabo, por tudo que é mau, as notícias querem dar sempre em primeira mão. Claro. Não se consegue ver na televisão portuguesa, mas penso isso que também é a nível mundial, uma coisa boa. É sempre tudo muito mau. Ou seja, muito mau eles continuam a dar. Por exemplo, ainda agora faleceu o Papa, muito bem, mas nós ligámos as televisões, era sempre a dar a morte do Papa, quer dizer, não dava uma coisa diferente, não é? Pronto, todos davam o mesmo. Portanto, eu acho que o grande problema das televisões é um bocado isso. Mas também é um facto que eles tentam vender, eles têm que, não é? Claro. Vender, como é óbvio, não é? Para as audiências. E, infelizmente, também acho que o povo português é um bocadinho isso, é um povo de está sempre a chorar, não é? Portanto, em princípio, gosta muito de coisas depressivas e, portanto, gostam desses programas. Eu, por exemplo, já não gosto. Já não. E daí, realmente, eu já não consumi tanto e consumo, é o que eu digo, vejo a televisão no jantar, pronto, certo, que é sagrado. Aquela meia horita logo ao início, porque depois canso-me. E depois vejo muito a parte da internet, que é aquilo que vai aparecendo. E depois vejo realmente é verídico ou não, se tem veracidade a história ou não, e pouco mais. Pronto, mas tem essa preocupação, não é? Sempre de verificar. Acredita que, dadas algumas evoluções que algumas não gosta assim tanto, não é? Relativamente ao jornalismo em Portugal, desde a juventude até hoje, mas que acredita que o jornalismo continua a cumprir o seu papel na sociedade? É importante um papel? É importante, é importantíssimo, sim. Sem dúvida alguma que o jornalismo bem feito é muito importante. Principalmente o jornalismo de investigação. Eu, por exemplo, gosto muito de ver alguma, já não sei se é na SIC, às vezes na SIC também, jornalismo de investigação, também na TVI pouco, mas gosto sim, também, acho que sim. Quase todos têm uma parte de grande reportagem, não é? E depois gosto muito, por exemplo, daquilo do Toda a Verdade, que dá que é da, penso eu, que também é da SIC, mas é dos Estados Unidos, não é? Sim. Que eu acho que é qualquer coisa de espetacular. Pronto, porque aí realmente tem a parte mais de investigação, esse formato mais de grande reportagem. Sim, mais de reportagem, gosto muito. Reportagens, por acaso, gosto mais até de reportagens do que lá está, daquela notícia sempre, uma coisa, pronto, de reportagem gosto bastante. E aí já vejo e sou capaz de estar sentada a ver do princípio até ao fim. E pronto, basicamente... Mas continua a ter o seu papel importante. Sim, muito importante. Sim, exato. Muito importante. Alguma coisa que gostasse mais de acrescentar relativamente ao jornalismo em Portugal? Alguma dica, alguma coisa que considerasse importante partilhar aqui connosco? Ao fim e ao cabo, lá está, eu acho que todas as televisões têm que... ou seja... transmitem informação para as audiências, portanto, elas fazem tudo pelas audiências, não é? Portanto, acaba ao fim e ao cabo por... os telejornais, eu acho que são muito semelhantes. Eu estou a falar em telejornais, porque estamos a falar da parte de entretenimento, não é? Que não é o que está aqui, é diferente, não é? Claro que mas a parte de jornalismo mesmo...
Eu acho que são basicamente todos eles iguais e que são importantes, são, claro, depois cada um gosta do seu canal de televisão, porque também gosta de um determinado jornalistas, não é? Eu, por exemplo, lá está, vejo a SIC e vejo a RTP, não vejo TVIs, nem vejo CMTVs, praticamente não vejo, porque gosto muito do jornalismo da SIC, gosto muito da Clara de Sousa, gosto, acho que é uma ótima jornalista, depois gosto também do José Rodrigues Santos, para mim, é talvez por ser aqui do Porto, é dos melhores jornalistas que nós temos aqui em Portugal, sem dúvida. É uma pessoa que acho que é muito coerente e é muito humana, ok? Pronto. E embora também Clara de Sousa também. Depois no canal 1, gosto do José Rodrigues Santos, embora seja uma pessoa que nem toda a gente gosta, mas sim, eu gosto, gosto muito dele. Também gosto muito do Carlos Daniel, embora seja porque é um jornalista que é da nossa geração, não é? E, portanto, falava sempre da parte do desporto, mas ao mesmo tempo também conseguiu para a política. Portanto, é um jornalista super versátil e que, ao fim e ao cabo, é uma pessoa também muito culta e que uma pessoa gosta de ouvir falar, que é empático com a audiência, não é? Pronto. Portanto, basicamente, são estes canais que transmitem esta informação. Agora, lá está. Temos muito bons jornalistas em Portugal. Mas continuo a dizer que temos os bons, temos 2 ou 3 mais novitos que acho que vão ser muito bons futuramente, mas muitos deles, alguns deles já são um bocadinho pouco humildes e isso para mim custa-me um bocado. Mas de resto, sim, temos bons jornalistas. Sim. Ok, muito obrigada, Paula, foi excelente. De nada. Ouvir o seu testemunho. Penso que então podemos dar por encerrada esta entrevista. Muito obrigada. Ótimo, obrigada eu por esta oportunidade.